Esse foi daqueles jogos que parecem controlados, mas nunca totalmente resolvidos. O tempo passa e a sensação é de que um único lance pode mudar tudo. O Atlético Goianiense venceu o Gazim Porto Velho por 1-0 pela terceira rodada da Copa Betano do Brasil no estádio Aloísio Ferreira, em Porto Velho. Um placar mínimo, construído ainda no primeiro tempo, mas que exigiu concentração até o último minuto. Para o Atlético Goianiense, foi a classificação construída com maturidade. Para o Porto Velho, fica a sensação de que o jogo esteve sempre ao alcance. Foi uma partida em que o visitante tentou controlar o ritmo com mais experiência, enquanto o mandante apostava na intensidade e na atmosfera da casa para equilibrar a disputa. Nos primeiros minutos ficou claro o desenho da partida. O Atlético Goianiense buscava circular a bola com calma, tentando ocupar o campo ofensivo sem se expor demais. Já o Porto Velho tentava acelerar quando recuperava a posse, procurando atacar antes que a defesa visitante se organizasse. Esse começo teve muita disputa no meio-campo. O jogo não era travado, mas também não havia espaços tão claros. A sensação era de estudo, de duas equipes tentando entender até onde poderiam arriscar. E aos poucos o time visitante começou a encontrar pequenos corredores entre as linhas. O momento decisivo da primeira etapa aparece pouco depois dos 20 minutos. A jogada começa com o Atlético Goianiense trabalhando a bola pelo lado, fazendo a defesa do Porto Velho recuar alguns metros. A linha defensiva se aproxima da área, tentando proteger o espaço mais perigoso. A bola então circula de novo para o centro, encontra um jogador livre na intermediária e, nesse instante, a defesa hesita entre pressionar ou fechar o espaço. Quando a bola chega a Guilherme Marques, ele já tem tempo para preparar o gesto. A finalização sai firme, colocada, e encontra um caminho limpo entre os defensores antes de entrar no canto sem dar chance de reação ao goleiro. Era o gol que mudava o cenário do jogo. Depois disso, o Porto Velho tentou responder com mais presença no campo ofensivo. O time passou a empurrar o Atlético Goianiense para trás por alguns minutos, usando mais os lados do campo e tentando levantar bolas na área. Mas o visitante mostrava organização defensiva. A linha de defesa se mantinha compacta e o meio-campo ajudava a fechar os espaços centrais. Assim, o primeiro tempo terminou com a impressão de equilíbrio territorial, mas com a vantagem construída pela eficiência do Atlético Goianiense. Na volta do intervalo, o Porto Velho aumentou o ritmo. O time da casa passou a pressionar mais alto e arriscar ataques mais diretos. A ideia era clara: reduzir o tempo de construção do adversário e tentar empurrar o jogo para perto da área do Atlético Goianiense. Por alguns momentos isso funcionou. O mandante conseguiu manter a bola no campo ofensivo e criou uma sequência de jogadas em que a defesa visitante precisou se reorganizar rapidamente. Não era um domínio absoluto, mas era um período em que o Porto Velho parecia mais confortável no jogo. O Atlético Goianiense respondeu com experiência. As substituições ajudaram a reorganizar o meio-campo e dar mais fôlego à equipe. O time voltou a equilibrar a posse e passou a usar melhor os contra-ataques, tentando explorar os espaços que surgiam quando o Porto Velho avançava com mais jogadores. Com o passar do tempo, o jogo ficou mais aberto. O Porto Velho insistia em buscar o empate, enquanto o Atlético Goianiense tentava administrar o relógio sem deixar de ameaçar quando surgia espaço. Nos minutos finais, a tensão aumentou. A equipe da casa empurrava o adversário para perto da área, mas a defesa visitante se mantinha concentrada, afastando cruzamentos e reduzindo as chances de finalização limpa. Assim, o jogo caminhou até o apito final, sempre com a sensação de que um lance poderia mudar o destino da partida. Guilherme Marques aparece como peça decisiva, não apenas pelo gol, mas pela forma como se movimentou entre as linhas e ajudou a conectar o meio-campo ao ataque. No setor defensivo do Atlético Goianiense, a dupla de zaga formada por Natan e Tito teve atuação muito segura. Os dois foram importantes para manter a organização quando o Porto Velho pressionou no segundo tempo. Pelo lado do Porto Velho, Lagoa foi um dos jogadores mais ativos no meio-campo, tentando dar ritmo e recuperar bolas para manter o time no ataque. Na frente, Luan Viana batalhou bastante, disputando cada bola e tentando criar espaços para os companheiros, mesmo enfrentando uma defesa bem estruturada. O placar mínimo reflete bem o tipo de jogo que foi disputado. O Atlético Goianiense soube aproveitar o momento em que encontrou espaço, marcou o gol e depois administrou a vantagem com maturidade.
Já o Porto Velho mostrou competitividade, especialmente na segunda etapa, mas encontrou dificuldades para transformar pressão em oportunidades realmente claras. A lição dessa partida é simples. Em jogos eliminatórios, muitas vezes um único lance bem executado define tudo, e foi exatamente isso que aconteceu aqui.